Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. E vamos para a nossa aula de redação da semana, né? Vamos para o nosso slide e depois livro didático, ok? Vamos falar sobre o gênero conto, né? Dar uma relembradinha nele. E depois vamos para o livro didático explicar uma produção de texto que vocês vão fazer maravilhosamente bem, que eu tenho certeza disso, certo? Então, vamos lá. Dá uma relembrada para que vocês, né, saibam o que vocês vão fazer, por mais que tenha toda a orientação no livro de vocês. Vamos lá. Gênero conto, né, gente? Conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos e romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar nos dos dias atuais. A estrutura do conto é formada por situação inicial, desenvolvimento e situação final, né? Essa divisão é parte importante da composição do enredo. Dessa forma, na construção do conto, ocorrem elementos da narrativa, que são foco narrativo, espaço e tempo. E devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história, originando tipos como conto de ficção científica, conto infanto-juvenil, conto de fadas, conto fantástico, né? E vamos ver o restante sobre conto. Estrutura, certo, gente? A situação inicial do conto evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando personagens, tempo, espaço e descrevendo-os. Trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor. Na introdução, também se apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito, clímax e desfecho, né, gente? No caso, a situação inicial é apresentada na introdução e ao longo do texto, né, vão ser o que? Apresentados o conflito e o clímax, que é dentro do desenvolvimento, e o desfecho, que é, no caso, a conclusão do texto, né? A situação final, certo? Vamos lá. Desenvolvimento. É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante descritivo e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito resultará no clímax, né? Que é o momento de maior tensão da narrativa, né? O conflito é quando começa ali aquela confusãozinha, aquele momento assim, que os ânimos já vão começando, né, a se exaltar, que a história vai começando a ficar mais emocionante. Aí o ponto alto da emoção, né, de maior tensão da narrativa, aí ele é chamado de clímax, certo? Agora, situação final, é o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido, resultando na quebra ou confirmação de uma expectativa. Nesse trecho, o conflito passou e os personagens são inseridos em uma nova situação. Gente, quando a gente fala de quebra ou confirmação de uma expectativa, né? Às vezes a gente está lendo uma história e vai, quando chega no final, muda totalmente o final, né? Quebrando a expectativa daquela pessoa que está lendo ou está assistindo, né? Quebra totalmente a expectativa. Mas não, quando a gente vai e se confirma, né? Se confirma aquele final, então, no caso, a expectativa ela não foi quebrada, certo? Existem esses dois tipos de final, né? Como vocês sabem. Tem o que quebra a expectativa do ouvinte, do leitor, né? Da pessoa, do espectador. E aí outros não, outros mantêm aquele final, né? Então, vamos lá. Após evidenciar a estrutura básica do conto, é preciso considerar os elementos fundamentais que dão a ele a boa estrutura narrativa, né? Agora a gente vai falar somente do conflito, do clímax e do desfecho. Vamos lá. Conflito. Trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. O conflito instiga o leitor em relação à narrativa. Clímax é quando a narrativa alcança a tensão máxima. É o ponto culminante do conflito. Trata-se também da técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor. E acontece, dá certo, viu? Desfecho, né? Trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito, certo? Vamos lá. Elementos da narrativa.
Todo texto narrativo nós não podemos deixar de falar nele, né, gente? Eles são especiais. Vamos lá falar dos elementos da narrativa, né? Apesar do conto ser uma narrativa curta, esse gênero apresenta os elementos com foco narrativo, espaço, tempo e verossimilhança. Só que eu não quis colocar, eu creio que eu não tenha posto verossimilhança aqui, não. Acho que eu tenha tirado, porque no caso a verossimilhança é a proximidade com o real, certo? Mas eu creio que eu tenha tirado. Agora vamos lá. Foco narrativo. É a posição que o narrador assume para relatar os acontecimentos. O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, né? Vocês vão saber ou melhor, já sabem. Vamos lá. Vamos lá os tipos de narrador para a gente explicar melhorzinho isso. Não vou me antecipar não aos fatos, ok? Narrador em primeira pessoa. Trata-se de narrador personagem. Com esse foco narrativo, o conto ganha mais subjetividade, pois o narrador está emocionante e envolvido na narrativa, né? Gente, ganha subjetividade porque, como ele está participando da trama, né? Ele está totalmente envolvido, então tem tudo dele ali naquela trama, né? Já no narrador em terceira pessoa, o narrador não participa ativamente dos acontecimentos. Com isso, a narrativa ganha mais objetividade, né? O narrador não participa dela, né? Ele ou observa, ou então ele é daquele tipo... Daqui a pouco a gente vai ver aqui, vamos lá. Nesse foco narrativo, o narrador pode ser onisciente ou observador, né? O onisciente é o narrador que conhece profundamente a história e relata, inclusive, os pensamentos do personagem, né? Dos personagens, no caso, né? É aquele tipo Deus, né? Que sabe de tudo da história, né? Até mais mesmo do que os personagens. Ele adivinha os pensamentos dos personagens, para vocês verem, viu? E o narrador observador não está a par de toda a história e relata apenas os fatos que vão acontecendo, né? No caso, ele vai relatando os fatos a partir da sua observação daquela história, certo? Esse narrador não faz antecipações nem intervenções no relato da história. Espaço, né? Espaço trata-se da composição espacial da narrativa em que ocorre a ação, o enredo, né? Espaço onde os personagens se movimentam. Normalmente, o espaço é apresentado por meio de recursos descritivos que caracterizam um lugar, ou seja, geralmente nas histórias, aquele espaço em que o enredo acontece, né? Ele é totalmente descrito pelas pessoas que estão ou narrando, né? Ou participando da história, né? Narrando, né? Como observador onisciente ou como personagem, certo? Esse elemento da narrativa pode ocupar dois níveis, né? Espaço físico, conhecido como geográfico, e espaço social, né? Espaço físico, literalmente o espaço físico é onde ocorre a narrativa. O espaço pode ser descrito detalhadamente ou suas características podem ser evidenciadas ao longo do texto. Espaço social é o espaço que condiz as condições socioeconômicas, morais, psicológicas dos personagens, né? Esses espaços podem determinar a vida dos personagens ou servir apenas como parte da composição da narrativa. Dessa forma, um espaço descrito como macabro, por exemplo, pode se referir-se à tristeza do personagem ou uma lembrança de morte, né? Não somente assim, o espaço físico ele é descrito como macabro, mas quando a gente fala de um espaço social, aquele macabro ali pode se referir à tristeza, né? Ou lembrança de morte, como ele falou aqui. Tempo. O tempo compõe as marcas cronológicas da narrativa, expressas por meio da construção do dia, mês, ano, estações de tempo e etc. Também pode ocorrer por meio de marcas psicológicas do personagem ou narrador. Esse elemento da narrativa pode ser cronológico ou psicológico. No caso, o tempo, né? Ele pode ser cronológico ou psicológico. Agora vamos falar de cada um deles individualmente. Tempo cronológico. O tempo transcorre de forma linear em relação aos fatos, do começo para o final. Trata-se de um tempo que pode ser medido em horas, meses, anos e séculos. Já o tempo psicológico, né? É o tempo interior, né? O nome já está dizendo, tempo psicológico, né? Aquele que ocorre com base na imaginação ou memória do narrador ou personagem e é marcado pelas sensações experimentadas por ele em relação a um determinado momento. Ou seja, né, gente? Ele é marcado o quê? Por lembranças. Por isso que ele não é linear, certo? O tempo cronológico, ele é linear, né? Mas o tempo psicológico, ele não é necessariamente linear, porque se ele remete a lembranças, então você volta, claro, ao passado, né? Então não tem como ser linear, certo? Pois os acontecimentos não ocorrem de forma natural, assim, baseado nas lembranças.
Tipos de conto, né, gente? Vamos falar um pouquinho deles. Devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história, originando tipos como, né, no caso, conto de ficção científica, meu Deus, embolei tudo. Conto de ficção científica, conto infanto-juvenil, conto fantástico, conto de fadas, né? Conto de ficção científica, caracterizado por possuir elementos que não fazem parte da realidade comum, né? Seu enredo é constituído com uma base em percepções científicas e tecnológicas, né? Então, tipo aquele filme Guerra nas Estrelas mesmo. Se ali fosse um conto, ele era um conto de ficção científica, né? E não, no caso, e não um conto de fadas ou infanto-juvenil, né? Porque se vocês verem, né? Como a gente vê outro filme que também é de ficção científica, Apolo 13, né? Também fala da questão de uma nave, não sei o que, não sei o que. Então, se ali também fosse um conto, ele seria um conto de ficção científica, né? Conto infanto-juvenil. Narrativa destinada a crianças e adolescentes. Possui linguagem mais simples e elementos que fazem parte do mundo do seu público-alvo. Ou seja, conto infanto-juvenil traz elementos que fazem parte da infância, certo? Conto fantástico, construído com personagens e narrativas impossíveis na realidade. É inspirado nas narrativas clássicas, como a Odisseia, de Homero, né? Gente, mas os contos fantásticos também, né, fazem parte daqueles nossos contos, né, contos fantásticos ou maravilhosos, né, que alguns autores chamam eles de contos maravilhosos. Aquelas histórias que nossos avós contavam, né, a questão do lobisomem, né, do fogo corredor, né, que era os dois compadres que brigavam e ficavam aparecendo na cancela. Essas histórias assim, que o povo conta no interior, né? Então, conto fantástico também tem muito disso, né, quando a gente fala de cultura popular, certo? Conto de fadas, né? Caracterizado por iniciar com a expressão era uma vez, né, gente? Quantos era uma vez vocês já escutaram, né? E apresentar alguma maldade feita por alguém. Costuma ter desfecho favorável aos personagens, podendo ou não ter interferência de seres encantados. Fadas, bruxas, duendes, elfos, como é que eu posso dizer? Vampiros, né? Quem sabe não tem uns vampiros nas histórias de Era uma Vez, né? Mas, sei não. Mas deve ter, né? Será que tem vampiro? Acho que não tem, não. É mais para questão de conto fantástico mesmo, né, gente? Acho que é. Bom, vamos deixar os contos de fada com as criancinhas, vamos deixar o vampirinho de fora, né? E vamos lá. E vamos agora para a nossa produção de texto, né? Vamos para a página 64, 65 e 66, que aí a gente vai ler toda a orientação para que vocês façam uma produção de texto daquelas, porreta, como diz o povo, bem feita. E vamos lá. Produção de texto, página 64, conto. Nessa unidade, você pode perceber que as diferenças entre conto e romance, né, gente? Vocês fizeram avaliação justamente sobre isso, sobre esses dois gêneros textuais. Agora vocês vão produzir o gênero textual conto, ou melhor, vocês não vão produzir o gênero textual conto, vocês vão fazer uma produção de texto que é, no caso, um conto, né? Como você deve se lembrar, um conto tem unidade de ação, ou seja, gira em torno de apenas um conflito, apenas poucos personagens e tempo e espaço limitados, né? Que é diferente do romance, que no caso pode ser que várias ações diferentes, né, gente? As propostas a seguir sugerem temáticas para a produção de contos. Escolha uma delas e elabore seu texto. O conjunto de contos produzidos por sua turma formará um livro que poderá circular na sala de aula, entre os familiares e ser doado à biblioteca. Alguns contos podem ser publicados em mídia digital. Pode ser, né, gente? Mas a gente não vai, afirmar nada por enquanto. Proposta 1. Um rapaz encontra um espelhinho de bolso, bafeja-o e dá-lhe polimento, mas é surpreendido pelo reflexo de uma moça tristonha que parecia querer pedir-lhe algo. Assim que desaparece a névoa do espelho, desaparece também o rosto da moça. O rapaz bafeja novamente e outra vez o reflexo tristonho lhe aparece. Proposta 2. Uma moça solitária sai caminhando por meio de uma estrada e, de repente, se depara com um jovem deitado e desacordado, com um ferimento enorme na cabeça. Assustada, não sabe se socorre o rapaz ou se, por medo, foge daquele lugar. Proposta 3.
Um colecionador entra em uma loja de antiguidades e se encanta pelo pé de uma múmia. Pede para comprá-lo, mas o vendedor o adverte de que não seria uma boa ideia, pois aquele seria o pé de uma princesa egípcia, filha de um faraó muito cruel. O colecionador, encantado, insiste e leva o pé para casa. Dorme e tem um sonho em que uma princesa linda, coberta de joias, entra em seu quarto e reclama-lhe o pezinho. Ao despertar, percebe que o pé da múmia desapareceu. Planejamento, né? Sempre tudo que a gente vai planejar, ou que a gente vai fazer qualquer tipo de texto, né, gente? Temos que planejá-lo, ok? Verifique, ou melhor, transcreva os itens do quadro e responda a cada um deles como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejamento na hora de avaliar o texto. Para escrever o conto, qual o público leitor do texto? Que linguagem vou empregar? Que estrutura o texto vai ter? Onde o texto vai circular, né? Orientações para a produção. Releia as características do gênero conto. Introdução ou apresentação. Consiste no início da história a ser narrada. Na introdução, o narrador apresenta os fatos iniciais dos personagens em algumas situações do tempo e do espaço. Complicação, no caso, né? Complicação, o que ele está falando aqui, gente, é o conflito ou o desenvolvimento. É a parte em que se desenvolve o conflito, momento em que algo diferente começa a acontecer, despertando no leitor a vontade de saber o que está por vir. Clímax constitui o momento de maior tensão da narrativa. Desfecho ou conclusão. Ou situação final também, né? É o final da história, a solução para o conflito, que pode ser surpreendente, feliz, triste, ou melhor, surpreendente, triste, alegre, decepcionante, engraçado, inusitado ou mesmo trágico. 66. Escolha uma das três propostas apresentadas e defina qual será o conflito principal da história. Lembre-se de que a sequência da narrativa é desencadeada pelo conflito. 3. Ao desenvolver seu texto, procure criar símbolos, imagens e explore diferentes recursos de linguagem. Narre em terceira pessoa. 5. Pense na solução e no desfecho, considerando que ambos precisam estar de acordo com o restante das informações e só podem surgir quando o conflito estiver bem desenvolvido. 6. Produza um título coerente com o enredo criado. 7. Fique atento à coesão textual, né? E evite repetições desnecessárias de palavras ou expressões, né, gente? Porque quando a gente faz um texto que ele é muito repetitivo, a leitura fica horrível, né? Então, a gente precisa procurar sinônimos, palavras que substituam e que não mudem o sentido que você quer dar ao texto, ok? Vamos lá. 8. Observe a estrutura das orações e os elementos que as compõem, levando em consideração a harmonia das orações nos parágrafos, bem como a correção, a ortografia, a pontuação, a concordância e a regência verbal, entre outros, né? Tudo tem que estar bastante alinhado, certo, galerinha? Avaliação e reescrita. Troque seu texto com um colega e faça uma avaliação observando os seguintes aspectos. Bom, de certa forma, são vocês mesmos, né? Então, o professor de vocês que vai avaliar esses aspectos, porque a gente não pode estar, por enquanto, trocando nada com os colegas, né? O conto apresenta os elementos básicos de uma narrativa, né? Isso já é a primeira da avaliação, certo, gente? Segunda, os personagens foram bem construídos, suas características aparecem de forma marcante no texto, o leitor consegue identificar os aspectos psicológicos dos personagens e o tempo e espaço da narrativa. Deixa eu só ligar aqui o computador rápido. Voltando. Cadê? 3. O enredo criado é envolvente. 4. As características dos personagens foram bem desenvolvidas. 5. Que aspectos psicológicos dos personagens, o tempo e o espaço da narrativa são claros para o leitor? 6. O desfecho surge após o conflito ser suficientemente desenvolvido. 7. A solução apresentada para o conflito é consistente. 8. As orações estão organizadas de forma coesa e coerente ou estão incompletas, confusas e truncadas, né, gente? Já disse a vocês que a linguagem tem que estar bastante clara, né? Então, as pessoas têm que ler e entender o que é que elas estão lendo. Por isso que tem que ter o quê? Coesão, tem que ter coerência, a linguagem tem que estar, sem estar truncada, né? Confusa, certo, gente? 9. Depois, novamente, seu texto, faça uma revisão ortográfica, confira a pontuação e reescreva a narrativa.
Entregue essa versão ao professor e, quando ela for devolvida, faça as alterações necessárias. Só depois proceda à versão final, passando o texto a limpo, no tipo que foi indicado pelo professor para compor o livro. Combinem se os textos do livro serão digitados ou manuscritos coletivamente, decidam a ordem que os contos aparecerão e qual o título da obra. Escolha os contos que serão publicados em mídia digital. Vocês podem fazer a escolha tomando por base sugestões feitas pela turma. O professor reunirá as versões finais dos contos para elaborar o livro e organizará o rodízio entre os alunos. Bom, e nossa aula acaba por aqui, né? Lembrando que qualquer dúvida é só perguntar ao professor de vocês, ok, gente? Então, vamos para a nossa despedida. Lembrando que ainda é preciso que cada um faça a sua parte, ok? Cuidando de si e das pessoas que amam, ok, gente? Então, vamos lá, né, para a nossa despedida virtual. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.